Fala galera, beleza? Atalhos para Enem. Rodrigo Chifre, sou eu. Tudo beleza? Acompanhe essa aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tema certo na sua prova do Enem. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Vamos nessa! Salve, salve galera! Vamos nessa! Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, primeiro de tudo, vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Olha só, um triângulo retângulo, ele é assim chamado, pois possui um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Beleza? Bom, vou representar aqui os lados pelas letras A, B e C. Queria que você percebesse que esse lado que eu chamei de A, ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É o lado oposto ao ângulo reto. Esse lado a gente vai chamar de hipotenusa, beleza? E os outros dois lados nós vamos chamar de catetos, beleza? Então B e C vou representar por catetos. Tranquilo? Bom, e é inevitável, quando a gente fala de hipotenusa e catetos, você lembrar do teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é o tema dessa aula, mas sempre vale a pena a gente relembrar. Bom, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer, eu vou até sair daqui para fazer essa pergunta. Eu queria que você olhasse ali que eu tenho dois ângulos agudos, alfa e beta. Eu tenho dois ângulos entre 0 e 90 graus, não é isso mesmo? Alfa e beta. Se eu te perguntar quem é o cateto oposto, ou qual é o cateto oposto, você tem como responder a essa pergunta? Não. Por que você não tem como responder a esta pergunta? Porque eu não dei algum ângulo de referência. Como assim? Cateto oposto a que ângulo? Concordam? Agora eu vou fazer de outra forma. Olha para a figura. Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? Ora, o cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto B. Qual é o cateto oposto ao ângulo beta? O cateto oposto ao ângulo beta é C, não é verdade? Qual é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto C. Qual é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o cateto B. Então, olha só, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos. Para saber se é cateto oposto ou se é cateto adjacente, eu preciso de um ângulo de referência. Neste caso, o cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto B. O cateto oposto ao ângulo beta é o cateto C. O cateto adjacente, adjunto, vizinho, do lado do ângulo alfa é o cateto C. O cateto adjacente ao ângulo beta é o cateto B. Beleza? Então aqui, ó, esse é o triângulo retângulo. Minha gente, aí repare, vamos para as três razões trigonométricas fundamentais, aquelas que são as elementares: seno, cosseno e tangente. Bom, lembrando que nós estamos nas razões trigonométricas do triângulo retângulo, então eu vou definir essas três razões alicerçado no triângulo retângulo. Bom, o que é o seno? Seno de um ângulo num triângulo retângulo é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Beleza? Então, seno, razão entre cateto oposto e hipotenusa. Vamos para o cosseno. O que é o cosseno de um ângulo num triângulo retângulo? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Beleza? Tranquilidade? E tangente é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. Então, estas são as ferramentas cruciais na sua trajetória em trigonometria. Não pode, a partir de agora, confundir essas três razões trigonométricas. Seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa, cosseno é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa, e tangente é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. Só para te lembrar, se quiser você, depois de ouvir o que eu vou falar, você pausa o vídeo e executa.
Divida aí seno por cosseno, para você ver o que vai acontecer. Pause aí. Se você dividir seno por cosseno, você está dividindo cateto oposto sobre hipotenusa por cateto adjacente sobre hipotenusa. Imagine que você esteja fazendo essa divisão. Na divisão entre frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. As hipotenusas vão se cancelar. Vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, é tangente. A divisão entre seno e cosseno, nesta ordem, gera a tangente. É por isso que você deve lembrar, caso não lembre, agora você vai lembrar, tangente de um ângulo é a razão entre o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Beleza? Então vamos ver se ficou claro. Olha só. Reparem aqui. Vou pegar aquele mesmo triângulo retângulo do primeiro slide dessa nossa aula e vou fazer as perguntas. Vamos lá. Analise aí quem é o seno de alfa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, o seno de alfa neste triângulo é a razão B sobre A. Analise agora aí quem é o cosseno de alfa. Vai lá. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, o cosseno de alfa vai ser C sobre A, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a tangente de alfa aqui vai ser B sobre C. Beleza? Vê se está tudo bem aí. Vê se está tudo bem. Amarra aquilo que eu te falei agora. Divida aqui B sobre A por C sobre A. Você vai cancelar o A e vai ficar B sobre C, que é o quê? Tangente. Ou seja, seno dividido por cosseno é tangente. Beleza? Ó, se eu mudar o ângulo de referência, eu vou sair daqui para você ficar com a imagem mais agradável. Ó, repare só. Seno de beta, vai lá. Quem é o seno de beta? Seno de beta, cateto oposto a beta, que é C, sobre A, que é a hipotenusa. Ok? Quem é o cosseno de beta? Cateto adjacente a beta, que é B, sobre hipotenusa, que é A. E a tangente de beta, cateto oposto C, sobre cateto adjacente B. E assim, nós damos aqui uma revisada sobre essas razões trigonométricas básicas elementares. Beleza? Lembre-se, como é uma videoaula, você pode pausar em qualquer momento e voltar para ver novamente aquilo que já foi dito aqui. Beleza? Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Só existem essas três razões trigonométricas? Ou você lembra de outras? Lembra de outras três? Vamos relembrá-las? Ó, se liga. Outras razões trigonométricas. O que é a secante de um ângulo num triângulo retângulo? Não se esqueça que o assunto são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, secante é a razão entre hipotenusa e cateto adjacente. Beleza? Cossecante de um ângulo. O que é a cossecante de um ângulo? Num triângulo retângulo, é a razão entre a hipotenusa e o cateto oposto. E a cotangente de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Sabe o que eu gostaria de conversar aqui com você? Em alguma questão de triângulo retângulo, você já resolveu a questão, calcular o valor de um determinado lado, usando alguma dessas três razões trigonométricas? Provavelmente não. Provavelmente você utilizou ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente, beleza? Inclusive, não sei se você reagiu dessa forma. Quando eu pergunto secante, cossecante e cotangente, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas não é isso aqui. É falar que secante é 1 sobre cosseno, que cossecante é 1 sobre seno e que cotangente é 1 sobre tangente. Ou seja, que secante é o inverso do cosseno, que cossecante é o inverso do seno e que cotangente é o inverso da tangente. Você percebe que isso é verdade? Repare, hipotenusa sobre cateto adjacente é secante. Inverta essa fração. Invertendo essa fração vai ficar cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que é cateto adjacente sobre hipotenusa? Cosseno. Se você inverter essa razão, vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno.
E se você inverte esta razão, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, que é tangente. Ou seja, é muito mais claro, eu acho que é muito mais direto, quando você fala de secante e cossecante de cotangente, você não lembrar destas relações, e sim lembrar das relações que existem entre estas razões e as outras três que nós já estudamos. Beleza? De qualquer sorte, está aqui, se você quiser lembrar o que é secante, cossecante, cotangente no triângulo retângulo, ok? Bom, e aí, daqui a pouco eu vou relembrar aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1 e tal, não sei se você lembra, mas eu preciso de uma informação, que talvez seja a única coisa que a galera meio que fala assim, poxa, isso aí eu não lembrava, ou isso aqui eu não sabia. Repare, corrazões de ângulos complementares. Primeiro de tudo, vou colocar aqui um triângulo retângulo e eu queria que você me dissesse quanto é que dá alfa mais beta. Analisa aí. Quanto é alfa mais beta? Bom, vamos pensar? Alfa mais beta mais 90 dá 180 graus. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Sendo que já tem 90 como sendo um desses ângulos. Concorda? Bom, se a soma dos três ângulos internos tem que dar 180, e se um desses ângulos já mede 90, então a soma dos outros dois tem que dar 90. Você concorda? Ou seja, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Eu não sei se você se recorda, quando a soma de dois ângulos é 90 graus, a gente diz que esses ângulos são ângulos complementares. Beleza? Então isso aqui são ângulos complementares. Alfa e beta são ângulos complementares. Agora se liga. O que são corrazões? A gente falou aqui de 6 razões trigonométricas: seno, cosseno, secante, cossecante, tangente e cotangente. Ó, seno e cosseno, secante e cossecante, tangente e cotangente. Não conte para ninguém não. Você sabe qual é a corrazão do seno? Cosseno. Você sabe qual é a corrazão de secante? Cossecante. E qual é a corrazão de tangente? Cotangente. As 6 razões trigonométricas, elas formam 3 pares de corrazões. Seno é a corrazão de cosseno e vice-versa. Seno e cosseno são corrazões trigonométricas. Secante e cossecante são corrazões trigonométricas. Tangente e cotangente são corrazões trigonométricas. Esse slide e o próximo, eles querem fazer com que a gente conclua o que é possível afirmar sobre corrazões quando dois ângulos somam 90 graus. Lembrando, isso aqui não é algo tão direto, qualquer coisa, para, volta, analisa de novo, beleza? Eu vou fazer aqui alguns comentários para ver se eu trago isso de forma mais concreta. Eu queria que você olhasse aqui para o seno de alfa. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Opa, desculpa, hipotenusa não, hipotenusa, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ficar B sobre A. Eu agora vou calcular a corrazão do seno. Qual é a corrazão de seno? Cosseno. Do complementar de alfa. Quem é o complementar de alfa? É beta. Ou seja, eu vou calcular o cosseno de beta, ó. Corrazão de arcos complementares. Galera, analise aqui quem é o cosseno de beta. Cateto adjacente B sobre hipotenusa A. Ou seja, o seno de alfa deu B sobre A. O cosseno de beta deu B sobre A. Vá analisando aí, viu? Vamos analisar o que é tangente de alfa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Qual é a corrazão de tangente? Cotangente. Quem é o complemento de alfa? É beta. Então, eu vou calcular a corrazão do arco complementar a alfa. Ou seja, eu vou calcular cotangente de beta. Lembre que cotangente é a razão entre cateto adjacente e cateto oposto. Olhe para beta. Quem é o cateto adjacente a beta? B. Quem é o cateto oposto a beta? C. Ou seja, como o cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto, vai dar B sobre C. Vá analisando o que eu quero chegar aqui à conclusão.
Vamos analisar secante de alfa. Lembrando que secante é hipotenusa sobre cateto adjacente. Alfa está aqui, hipotenusa sobre cateto adjacente, A sobre C. Quem é a corrazão de secante? Cossecante. Quem é o complemento de alfa? É beta. Então eu vou calcular a corrazão do ângulo complementar a alfa, ou seja, eu vou calcular o cossecante de beta. Cossecante é a hipotenusa sobre cateto oposto. Olhe para beta, por favor. Hipotenusa sobre cateto oposto, que deu A sobre C. Minha gente, se for o caso, volta o vídeo, porque agora é que eu vou tentar puxar a conclusão. Eu vou levantar a bola para você. Qualquer coisa volta para você de novo, quando chegar aqui, eu levantar e você cortar certo. Eu vou sair daqui, ó. Olha para cada linha, por favor. Perceba, ó, seno de alfa, corrazão do complemento de alfa. Tangente de alfa, corrazão do complemento de alfa. Secante de alfa, corrazão do complemento de alfa. Então eu vou levantar. O que é que eu posso afirmar sobre corrazões de ângulos complementares? Ó, corrazões de ângulos complementares são iguais, galera. Toda vez, ó, deixa eu voltar aqui, toda vez que dois ângulos somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. A tangente de um é igual à cotangente do outro. A secante de um é igual à cossecante do outro. Ou seja, sempre que dois ângulos somam 90 graus, ou seja, quando eles forem ângulos complementares, as suas corrazões são iguais. Então, ó, corrazões de ângulos complementares são iguais. Quer ver que você já sabia disso? Olha ali. Seno de 30, eu não quero que você me diga o valor numérico. Eu quero que você me diga o seno de 30 é igual a quem? Corrazão do seno, cosseno. Complemento de 30, 60, ou seja, seno de 30 é igual a cosseno de 60. Você sabia disso? Aquele negócio do 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2... Seno de 30 é igual a cosseno de 60. Bota a tabela lá que você vai ver. Você quer ver? Você sabe qual é o valor numérico exato de tangente de 40? Não, nem eu. Olha como a gente é parecido. Mas uma coisa eu sei, que a tangente de 40 é igual a cotangente de 50. Porque 40 mais 50 dá 90 graus, são complementares, e as corrazões de ângulos complementares são iguais. Você sabe quanto vale a secante de x? Eu não sei nem o que é x, mas uma coisa eu sei, que secante de x é igual a cossecante do complemento de x. Ou seja, da cossecante de 90 menos x. Então, galera, corrazões de ângulos complementares são iguais todas as vezes nas quais a soma de dois arcos for igual a 90 graus, seno de um é igual a cosseno do outro, tangente de um é igual a cotangente do outro, secante de um é igual a cossecante do outro. E para finalizar, a tabelinha mais batida da história, desde o fundamental que você sabe, né? Ó, vamos lembrar aqui? Já colocando os valores, você lembra disso aí? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. A tangente você pode fazer, dividir seno por cosseno. Se você dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2, isso vai dar 1 sobre raiz de 3, que se você racionalizar vai dar raiz de 3 sobre 3. Se você dividir, ó, raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. E se você dividir raiz de 3 sobre 2 por 1/2, vai dar raiz de 3. Então ali, ó, é uma forma de você pensar. A outra é uma musiquinha bestona que eu vou cantar só uma vez para não ficar tão sem graça, não é verdade? Se liga. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, hey! Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, hey! Beleza? Essa métricazinha todo mundo conhece, né? Parurá, parurá, parurarura, hey! E perceba que só rola se for na ordem, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ó você querendo falar, hey! Você quer ver? Tem uma galera que troca essas duas, olha como não ficaria legal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz não tem 1, raiz de 3, 1, uma merda, não rola. Beleza? Então se você lembra, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz hoje não tem 1, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, hey! Raiz de 3 é sobre 3, é 1 raiz de 3, hey! Valeu, fui, abraço, axé, tchau!